Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade. E hoje, para ilustrar o mês de junho, que nós estamos quase indo para o final, né? Aí eu vou trazer sobre a temática da festa junina, que se comemora principalmente em junho, mas também hoje tem se adaptado para a Julina e outras coisas mais, né? E relembrar para vocês que agora em julho tem a apresentação na Casa da Cultura da Companhia Corpos Diversos dia 10. Quem quiser ingressos lá na bilheteria ou comigo, os demais integrantes, R$15. Dia 7 de julho, almoço da Associação LACO para continuar arrecadando fundos pelas atividades para as pessoas com deficiência através do esporte, cultura e lazer. Dia 7 do 7, ingresso ao almoço R$70, adulto 30, criança, também comigo ou com os demais integrantes da associação, para colaborar e manter viva essa proposta. Também agora nesse mês de junho eu estou de aniversário, como se diz, né, terminando mais um ciclo, conforme cada um pensa ou não, o inferno astral ou não. Eu penso que é uma etapa, principalmente 40 anos, que é o que eu estou fazendo, que é um momento de parar para refletir se o que você fez e o que você está fazendo na sua vida está legal ou não, se precisa mudar alguma coisa, independente de ser 40 anos ou qualquer questão. O aniversário, eu, além de confraternizar e gostar de me divertir, porque eu acho que é mais um ano, e agradecer por estar vivo, porque quantas pessoas não chegam a essa idade, e eu não quero morrer tão nova, e se eu puxar pela minha genética, vai longe, mas de refletir o que a gente pode fazer melhor a partir de então, pelo menos é o que eu penso, né? E quem tem o peso da idade, quem não tem o peso da idade, né? Cada um por si, mas para mim é mais essa questão mesmo de lembrar, né? Que são 40 anos vividos e alguns dizem um dia mais, outros dias a menos, né? Então cada um que reflete da forma que achar melhor, mas trazer desculpa, começa com esse tempo seco, calor, apesar de eu adorar calor e uma temperatura agradável, mas fora de época, né, garganta seca. E aí eu queria trazer essa questão para vocês, também o aniversário dos meus pais, somos todos geminianos, também uma outra questão que dizem que duas caras, mas eu não acho que geminianos são pessoas de duas caras, são às vezes de humores diferentes no mesmo dia e no mesmo momento, e que daqui 5 minutos estão te amando, daqui 5 minutos estão te odiando, mas só uma característica, mas são pessoas bem comprometidas e com vários princípios legais, né? Então, assim, para começar nosso programa, era o que eu queria trazer para vocês, e dentro dessa questão do mês de junho, trazer um pouco da história da festa junina e algumas questões que eu acho bem interessante dentro dessa cultura e da história, e de manter viva sempre e adaptar e evoluir para os dias de hoje, né? Que agora tem muita gente que faz festa julina, augustina, no intuito de não parar e estar sempre se divertindo, né? Então, a história da festa junina começou com as ligações das tradições católicas, as celebrações em junho, né? Que tem dia de São João, dia de São Norberto, São Pedro também. Então, principalmente com as bandeirinhas coloridas, as fogueiras, comidas típicas e ritmos típicos, as festas juninas, as celebrações tradicionais, né, que no Brasil são marcadas pela mistura cultural, no Nordeste e aqui no Rio Grande do Sul, as questões também da mistura cultural da parte da religiosidade, as contribuições católicas, europeias, negras e indígenas, que não podemos esquecer, também as origens das festas traçadas em todo o Brasil. E durante o mês de junho, principalmente nesse mês, né, a importância dessa festa, mas que muitas vezes fica o ano todo viva,
porque principalmente no Nordeste é uma grande confraternização, uma grande festa, e que vem turistas do mundo todo para prestigiar e estar lá, compartilhando e vendo as músicas de forró, frevo, e que acaba se misturando, falo frevo, que seria mais do carnaval, mas que tem nesse período pela mistura, porque hoje nós não somos só uma questão, não somos só festa junina, somos uma mescla de tudo que tem acontecido nesses últimos anos na nossa vida também, né? E que vem relacionado às festividades pagãs europeias no solstício de verão, que é a mudança para nós do outono para o inverno, lá da primavera para o verão. E também por isso que é marcada essa questão, por isso da questão das fogueiras, de soltar balão para se aquecer, das festas no interior, rural, tudo mais, né? E também a questão do cristianismo, que quando começou a ver dessa história da questão pagã e para que se vá dentro da doutrina católica, dentro da questão cristã e às vezes um pouco dentro da doutrinação, né, que aí eu tenho, como eu disse para vocês já em outros programas, a espiritualidade, tenho o que eu acredito, minha fé, mas também tem algumas coisas, né, que a gente pode ver e questionar. Mas para não ir para essa festa pagã, para essa questão que eles consideram errado e certo, puxaram para a questão dos santos e da questão católica e levar que a maior parte seja conduzido pela igreja também, né? O catolicismo, santos populares, Santo Antônio, como eu falei para vocês, São João, São Pedro, e as homenagens que acontecem no dia 13, 24 e 29 de junho especificamente, e chegou no Brasil por intermédio dos portugueses durante o período da colonização, no século XVI, a oraria dos 3 santos juninos, né, as procissões, as missas e as danças e as comemorações populares. As festas juninas do Brasil são influenciadas pelas, como eu já comentei, as tradições indígenas e afro-brasileiras, também dentro da cultura indígena, né? E o uso de fogueiras e rituais relacionados à agricultura, à fertilidade, à religiosidade, também os elementos pagãos europeus e manifestações populares dessa questão, as influências africanas que trouxeram as mudanças, as músicas, os instrumentos típicos do tambor e da zabumba, as festas juninas brasileiras contemporâneas, e até hoje elas são celebradas e marcadas pelas vestimentas típicas da camiseta xadrez, do chapéu de palha, dos vestidos de chita, do tecido de algodão, as músicas de quadrilha, do sertanejo, do forró, também as comidas típicas à base de milho, amendoim, pela abundância desses ingredientes que se tinha principalmente na roça e no interior, a pamonha, o curau, a pipoca, né, a mugunça, que esse é um prato que eu não conheço, vou pesquisar e trazer para vocês na próxima vez. Se vocês souberem, por favor, me expliquem o que é esse prato, vou gostar de que vocês contribuam com o meu programa. A canjica, o quentão, a cachaça, o vinho quente, o arroz doce, né, a paçoca, o pé de moleque, o bolo de milho, entre outras, e as que variam de diferentes regiões e tradições de cada localidade e de cada festa junina, e a região do Nordeste principalmente, né, que está muito viva, como eu falo para vocês. E aí eu queria trazer dentro dessas questões e de ter falado brevemente sobre um pouco da história, de como começou e de dar continuidade de situações que me marcaram muito, que é a sanfona no Nordeste e que aqui no Rio Grande do Sul é chamado de gaita, e me lembra muito da época que o tio do meu pai estava vivo e ele aprendeu a tocar a gaita por conta, autodidata, e tocava para animar, às vezes à beira de uma mesa, numa festa de família, no salão de igreja, em várias situações, e como era muito animado e como fazia estar rico com essa situação e essa situação toda, e como dava vontade de dançar e dá vontade. E eu me lembro com grande alegria desse momento dele, dessa época que ele estava. Hoje ele não está mais entre nós, mas como era muito interessante esses momentos, essas questões. Ele não era muito comunicativo na voz, mas era comunicativo através do instrumento,
e animava todo um salão com a gaita e a sanfona, né? O triângulo, que também é usado e que hoje está em outras realidades, em outras histórias. O triângulo também é usado na capoeira, e dentro da capoeira a Belle, que faz parte da companhia Corpos Diversos, toca também muito bem, lindamente essa questão. Dentro da questão religiosa, meu pai, como nasceu em junho, nasceu dia 16, ele é João Norberto por causa dos santos também, né? Porque tem dia de São João, tem dia de São Norberto, e pelas essas questões polares. E dentro da vestimenta, eu acho muito interessante como se usava e como se adaptava as roupas do dia a dia do pessoal da roça e do interior para essas demandas, para essas temáticas. E dentro dessa questão, e dentro que eu falei para vocês falo para vocês da Láqua, nós temos a proposta de manter viva essa questão da festa junina, e nós fazemos sempre em junho para lembrar essa parte da cultura, e cada um se veste como pode, a gente faz as brincadeiras típicas, e no final do ano, para sair da rotina de tudo que é a Láqua e se reunir com pais, alunos e professores sem estar trabalhando, a gente faz a festa brega, que puxa um pouco para essa vertente, para essa questão, porque o que acontece? Quando nós pensamos e criamos essa confraternização de final de ano, os pais e muitos alunos diziam que não podiam ir porque não tinham como ir vestidos, né? O que vestir, porque nós temos pessoas de todas as realidades. E para que isso não fosse um empecilho, nós falamos para eles, então, festa brega, festa da temática, dentro de que vocês podem vestir, cada um leva um prato, e normalmente são pratos típicos da cultura junina, do mês junino, e se vestam como vocês querem. E a gente fazia a votação da roupa mais bonita ou da fantasia mais bonita, dentro da realidade que cada um faz, e um momento de confraternizar com músicas, com instrumentos e com a realidade de cada um, que também é interessante dentro dessa questão. Dentro da questão da festa junina, nos dias de hoje, tem o casamento caipira, né, que se puxa para o passado, mas também se leva para o que é nos dias de hoje, né, e como é feito a brincadeira do palhaço, que tu joga a bola lá dentro, também a questão de tu vendar os olhos e bater no saco, lá no saco, e de colocar o rabo do boi e outras questões, que também é muito interessante, eu acho bem popular tudo isso. Uma outra questão que eu gosto muito é da história do Lampião e da Maria Bonita, que quando eu estive uns bons anos atrás, em Porto de Galinha, e para vocês verem que não é só na época de junho, lá é sempre, e é muito importante isso pela economia e pelo turismo também. Entre os passeios que eu fiz, eu fui num hotel que tinha toda uma estrutura com spa e tudo mais, e eles fizeram uma celebração, uma festa que tinha o Lampião e a Maria Bonita, músicas, comida e tudo mais, e na hora de bater foto, na hora de fazer essa diversão, eles vieram até nós, esses atores, e aí eu falei para eles como eu gostava muito disso, e pedi se eu podia me vestir de Lampião e Maria Bonita, qualquer um dos dois, não importava se era um macho, se era fêmea, cangaceiro, e eu acabei ficando nas fotos, mas me diverti muito e dancei muito. Uma outra coisa que eu gostaria muito de trazer aqui para vocês e falar das danças, do forró, da quadrilha, tudo mais, que aqui em Caxias do Sul, em outros lugares deve ter também, existe a Vanessa Carraro, que ela é caxiense, mas ela ficou 7 anos no Aracaju, se especializando em danças populares, na cultura popular. Ela é historiadora e tudo mais, e dentro do que ela ensina de danças, ela ensina esses estilos de danças e Ijexá, outras questões que vai para a parte da questão africana, tudo mais, e religiosa, mas não com a temática religiosa. Ela, em uma das aulas que eu estava, em várias aulas que eu estava, ela adaptou esses passos
para a minha realidade, e ela adapta para qualquer realidade. Ela tem esse poder, porque ela trabalha com várias pessoas, com vários corpos, os corpos diversos também lá, e ela adapta, e é bem interessante ver como ela adaptou o forró para mim, como ela adaptou a quadrilha, desculpa, o casamento também, que aí ou na cadeira ou na muleta, aí o par, os passos, se tinha que ser um tempo a mais, um tempo a menos, os giros. Uma outra questão que eu acho muito interessante que ela fez, pensando em mim, mas que se faz para qualquer pessoa, tanto que semana passada, aliás, semana passada não, essa semana eu levei para os idosos, então adaptamos para outros corpos, para outras realidades, a ciranda, desculpa, e hoje eu tô meio esquecida dos nomes, mas em vez de ela pegou a estrutura da ciranda e dentro da estrutura da ciranda, ela, em vez de fazer em pé, ela adaptou para os integrantes, para os alunos que tinham naquele dia, ir para o chão e para esses alunos irem para a minha realidade, não só eu, ir para a realidade deles, e toda a estrutura da ciranda não mudou nada da estrutura, ela adaptou no chão. E aí foi interessante que os mesmos passos, os mesmos movimentos consegue ver quando enxerga esse movimento no chão, ou sentado numa cadeira, ou alguma outra forma, e ver a resposta das pessoas que estavam junto nesse momento, dizendo da dificuldade que é estar ajoelhado, que é estar no chão por mais tempo, sem estar na sua realidade. E aí foi um debate, uma realidade que nós trouxemos, justamente falando sobre isso, o quanto normalmente nós temos que ir para a realidade dos outros, e quando os outros vêm para a nossa realidade, não é que eles reclamaram, não, mas é ficar admirado do que a gente faz na nossa condição, na nossa situação. E aí eu acho bem interessante, e acho interessante vocês pesquisarem a Vanessa Carraro, o Tonico lá em Aracaju, outras questões, outras verdades dentro dessa situação, para dentro de trazer histórias de cultura e história e tudo mais, lembrar dessa questão de como adaptar tudo e como que será que acontecia essas festas, essas questões do passado. Não, era bem provável que esse público não estava presente, mas agora que esse público está presente, como eles se sintam pertencentes dessa realidade. E também, como a gente falou, tenho falado mais do figurino e adaptado para a realidade de cada corpo, se é um corpo com escoliose, se é um corpo amputado, se é uma pessoa que precisa trocar fralda, tudo mais, como fazer esses figurinos dentro da realidade desse corpo, dentro da realidade dessas pessoas. E pegando dentro da questão, se vocês sabem que sempre olham minha colinha aqui, né? Dentro das músicas, dentro dos estilos, eu gosto do forró e gosto de todas essas questões. Sertanejo não é muito meu forte, mas se é para ir para uma festa, para uma diversão e estar com amigos e com pessoas queridas, não me importo, né? Não podemos só pedir que nós sejamos aceitos e respeitar os outros, nós também precisamos respeitar o gosto de cada um, né? E agora a questão das estampas vivas e coloridas, eu adoro, eu amo, né? Tudo que tem cor, vocês podem ver aqui meu espaço também. E aí dentro da culinária típica da festa junina, né? Vamos pegar um pouquinho desses itens que são mais lembrados, falar um pouquinho. Milho cozido é algo que eu aprecio também. A pamonha é um dos poucos itens que no meu paladar que eu às vezes tenho receio de conhecer, experimentar. Eu sou uma pessoa que gosta do diferente, gosto de aprender, gosto de experimentar para pelo menos ver se eu gosto ou não gosto, mas tem alguns pequenos pratos que às vezes eu fico na questão
se vou ou não para a prática, mas eu sugiro que vocês experimentem, não fiquem com esse receio que nem eu. E tem a pamonha doce, tem a pamonha salgada, coloque na internet que vocês conseguem a receita. E minha prima faz também com muita propriedade, a Karina, e eu acho interessante que ela pesquisa e ela procura essas receitas e põe na prática e adapta para a realidade do gosto da família, dos amigos também. Bem interessante falar. O curau, né, a pipoca eu gosto mais da pipoca doce, eu sou mais uma formiguinha do que salgado, mas também super indico e sugiro para vocês. Pé de moleque também. O amendoim sozinho não é muito o meu forte. Olha aqui, eu detonando as comidas típicas, mas misturando. Acho maravilhoso. Não quero que vocês vão pela minha influência, que vocês, se vocês não conhecem, eu sei que vocês conhecem, mas que vocês continuem admirando e apreciando. Mas o pé de moleque com leite condensado e com outros ingredientes, ou com mel, com melado, que também é uma outra adaptação, uma outra variação. Acho maravilhoso. O bolo de milho, comidas com coco e com outras questões, né? E deixar vivo essa realidade, essas épocas e não esquecer, não abandonar, porque nós precisamos ir para frente sem esquecer o nosso passado. O quentão, eu não sou muito do quentão, mas do sagu, que aí vai para a temática italiana, mas quem gosta, né, é bem legal. Aí dá para fazer quentão com suco, para quem não bebe bebida alcoólica, e as outras questões, né, do que se bebe nessa época, os cachorro-quente, que hoje já é adaptado às nossas festas e tudo mais. E o arroz doce eu aprendi a gostar e a comer com uma cozinheira da Escola João Portavirante, que eu era educadora social, e ela fazia ricamente esse prato e com as questões variadas, e sugiro para vocês também, né, não esquecer, deixar vivo e esquecer. E a decoração, quem não pode fazer festa, não quer fazer festa, de repente decore sua casa, seu ambiente, para deixar um dia mais divertido, sair da rotina. Às vezes isso ajuda muito, a gente está num dia tão que a gente não está tão alegre ou que está na nossa loucura de rotina, e pôr umas bandeirinhas, as argolinhas, fazer umas brincadeiras, essas brincadeiras levar para as escolas, não só no dia da festa junina, mas no dia a dia da aula, para os seus alunos, para os idosos, para qualquer realidade, e contar a história. Outra questão, deixar viva a questão de soltar balão, mas cuidar para não pegar fogo, de repente adaptar para os passeios de balão com profissionais que saibam levar você passear, e aí também traz essa dinâmica, traz essa realidade, mas não ocasiona um problema no meio ambiente, que, né, nós já estamos com muitos problemas. E as fogueiras também, muito legal, ter a fogueira acesa num dia muito de frio, ou para dançar, trazer sua questão de suas religiosidades, espiritualidades, mas também cuidar para depois apagar, não deixar se alastrar, não dar maiores problemas. Vamos se divertir, cultuar essas questões, essas culturas, mas não deixar de lado o nosso compromisso, o nosso cuidado, né, que a gente precisa ter. E principalmente em salões, em escolas e tudo mais, para manter viva a realidade de se reunir, de estar junto, de estar em comunidade, de estar se ajudando, colaborando, cada um fazendo uma parte da organização da festa, depois na execução, depois na diversão, a brincadeira das cadeiras. Se não puder ser essas brincadeiras, levar para outros, mas não deixar se perder essa ideia de estar em comunidade, de estar em grupo, que é uma outra ideia da festa junina e das tradições dos interiores, né? Nós precisamos estar num ambiente contemporâneo, novo, tudo mais, mas não esquecer do passado. Era isso que eu queria trazer para vocês, de uma forma breve
e simples, mas para que vocês pesquisem mais também e tragam outras culturas, outras ideias aqui para que eu possa falar, mas também para vocês pesquisarem e não deixar morrer essas questões que são bem interessantes. Até a próxima semana, fiquem bem e espero vocês no próximo programa. Roberta, ascolta